Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio de Crachá na Mesa. Ei, galera, eu sou a Bea, tudo bem com vocês? Gente, preciso dizer que o tema dessa semana interessa muita gente. Acho que esse é um assunto bem democrático, na verdade, porque é algo que beneficia toda a classe trabalhadora. Vocês estão preparados para isso? Curiosa? Vamos falar de semana de 4 dias. Amo. Sonho, realidade. Eu estou mais do que pronta. Tô com a roupa de ir direto aqui da minha casa. Conheço pouco, mas já considero pacas. Preciso dizer que eu sou uma pessoa que sempre que possível eu adequo a minha realidade a uma semana de 4 dias, entendeu? Bom, é isso. Eu não acho que a gente precisa se matar de trabalhar num mundo cheio de tecnologia. Bora colocar as IAs aí pra trabalhar, gente. A gente trabalha 4, a IA trabalha o 5º dia. Eu vi um meme essa semana que era muito bom, que era: eu quero IA para eu poder criar arte, fazer literatura, filme, viver a vida, e não uma IA que vai fazer isso no meu lugar, né? Até já é Enquanto eu engraçado, eu vi lavo. esse post, eu fiquei triste. Assim, é rir para não chorar, né? Porque é só o que a gente pode fazer. Eu quero uma IA para lavar e passar enquanto eu crio essas coisas, não o contrário, né? Exato. Mas, afinal, o que é a semana de 4 dias? Gente, a semana de 4 dias, ela segue um modelo novo não, acho que não é nem um modelo de negócio, mas acho que é uma estrutura nova onde a gente vai pensar da seguinte forma: 100, 80 e 100. Então, esse primeiro 100 é quando a gente fala de otimização de produção. Então, a gente vai produzir 100% do que a gente precisa produzir, mas a gente vai fazer isso em 80% do tempo que a gente tem. Então, se antes a gente trabalhava 5 dias na semana, a gente vai fazer isso em 4 dias, mas a gente vai manter 100% da remuneração que a gente já tinha quando a gente trabalhava esses 5 dias da semana. Então, dessa maneira que surge a semana de 4 dias. Então, é uma forma da gente conseguir também proporcionar um pouco mais de tempo livre para os nossos funcionários, né, para os colaboradores. Eu amo essa palavra colaborador, porque dá a sensação de que a pessoa está lá por livre e espontânea vontade, né? Mas a gente é Vim colaboradora, a gente tá colaborando pro patrão ficar mais rico, né? Por um minuto eu achei que você ia falar, tipo, não, mas a gente tá colaborando por um bem maior e tá. É, Pro acúmulo de capital, né? É exato. isso. Essa é a minha colaboração. Brincadeira, Por gente. livre. A gente tá produzindo muita coisa legal também. Não, sim, por livre e espontânea pressão. Mas, enfim, a jornada de 4 dias se propõe a isso, né? Então, a gente ter uma jornada de trabalho mais curta e manter a remuneração. E isso também traz diversos benefícios que a gente vai comentar aqui ao longo do nosso podcast. Eu acho muito legal a gente estar repensando a forma como a gente trabalha atualmente. Por quê? Quando eu estava aqui estudando sobre a semana de 4 dias, uma coisa que veio na minha cabeça é: por que a gente trabalha 5 dias? E não por que a gente não trabalha 4 de uma vez, e da onde vem as 8 horas? Então, essa ideia da gente trabalhar às 8 horas vem lá do início do século XX, porque as pessoas lá no início, que foi quando aconteceu a Revolução Industrial e etc., trabalhavam até 16 horas por dia. Eu acho que a maioria de vocês deve lembrar, tinha uma foto nos livros de história que tinha a fábrica, acho que era até uma fábrica de tecido, assim, aí mostrava, tinha criança, você via gente que dormia ali do lado da máquina de tecer e etc. Que nem então, a galera que trabalha no Twitter, que dorme no trabalho também. Então, começaram então a pensar que, cara, insustentável trabalhar 18 horas por dia. E aí então teve uma pessoa, o Robert Owen, que é um reformista social, ele criou um slogan que daí foi ganhando força, que é que a gente deveria então lutar por melhores condições de trabalho, nas quais a gente trabalharia 8 horas, teria 8 horas de recreação, lazer e 8 horas de descanso, né? As 8 horas de sono. Pegar as 24 horas do dia e dividir nesses 3 frentes, né?
Exatamente. Tirando o trabalho e a produção do centro da vida dessas pessoas. E aí, então, as organizações, os sindicatos, foram reivindicando melhores condições de trabalho. E aí, a partir disso, então, quando chega no Brasil, a gente, em 1934, tem a nossa Constituição e aí, então, a instauração da CLT, que vai falar, então, que a gente tem que trabalhar uma jornada de 8 horas, tem que ter as férias, o salário mínimo, etc. Mas vejam só, 1934. Faz quase 100 anos. Muita coisa mudou nos últimos 100 anos. Muita coisa mudou e eu acho que é importante a gente pensar também qual que era o estilo de vida que as pessoas tinham naquela época, quais que eram as responsabilidades, qual que era a expectativa de entrega também, de produção dessas pessoas. Como que os centros urbanos eram organizados, né? Porque quando a gente olha agora e pensa nessa divisão de 8 horas para o trabalho, 8 horas de recreação e 8 horas de descanso, quando a gente põe o tempo de deslocamento, por exemplo, acabou. Quando a gente coloca aí o trabalho doméstico e reconhecendo isso como um trabalho, um esforço e uma atividade, a hora de recreação… Gente… Eu vejo que essa hora de recreação, ela sumiu na nossa realidade hoje em dia, porque a gente trabalha muito mais do que as 8 horas de Pessoas que trabalho. estudam e trabalham, já tive essa jornada. Tipo assim, é maluquice. Não faz o menor sentido. E é o que você falou, assim, já faz quase 100 anos que isso foi instituído. E com tantos avanços que a gente teve, eu acho que a gente deveria, de fato, pensar em como a gente trabalha menos e faz com que a tecnologia trabalhe no nosso lugar, né? A nosso favor. Porque a IA vai tomar o nosso lugar. Gente, eu espero que tome para eu poder ter horas de lazer, engraçado entendeu? Isso, porque, gente, lembra quando o Excel não existia? Eu não lembro, tá? Mas, cara, hoje a gente faz muita coisa muito rápida e automatizada no Excel, por exemplo. O Excel não tirou meu trabalho. Eu preciso ir colocar a fórmula lá. Eu acho O Excel já me tirou algumas oportunidades, porque eu não sei mexer. Então eu achei engraçado esse pavor sobre profissões e ocupações que vão sumir por causa do IA. Gente, eu amo falar sobre inteligência artificial, é algo que eu gosto de estudar. Eu acho que super rola a gente fazer um episódio só sobre isso depois. Mas aí, então, é super coerente a gente em 2024, 2023, quando começaram aí maiores movimentações e testes reais sobre a semana de 4 dias de trabalho, a gente tá revisitando isso. Tem tudo a ver, a gente passou por uma pandemia, a gente tá vivendo nos moldes ainda do início da Revolução Industrial. Sim, total. E o que eu estava dizendo antes, até assim, a gente precisa trabalhar menos e até repensar assim, por que a gente está trabalhando tanto? Onde que a gente está querendo chegar? Acho que muita coisa já foi conquistada desses 100 anos para cá, claro, mas o que mais a gente quer e por que se justificaria a gente continuar trabalhando da forma exaustiva que a gente está agora? Porque se mostra insustentável, a saúde mental das pessoas está indo pelo ralo. Então, será que se a gente continuar trabalhando com a intensidade que a gente trabalha hoje, a gente vai conseguir chegar lá? É um ótimo ponto. E é uma coisa que eu individualmente reflito muito sobre a minha jornada profissional e sobre o meu futuro profissional. De alguns momentos eu olhar e falar, eu vou conseguir trabalhar desta forma como eu trabalho hoje por mais 30 anos? E eu acho que é um questionamento super coerente a se fazer. Convido vocês a fazerem esse questionamento também para entender até se vocês estão realmente alinhados com seus propósitos pessoais, individuais e profissionais a longo prazo. E acho que até enquanto sociedade, assim, né? Tipo, é porque a gente quer se desenvolver e evoluir e, sei lá, jornada espacial, a gente quer tornar a Marte um lugar habitável. Tá bom, galera, mas assim, precisa ser para ontem? Tá ligado? Qual que é a pressa? Esse senso de urgência, né, que foi se criando, algo completamente fora do cabível, entendeu? E é uma urgência que ela não é uma urgência nossa individual, é uma urgência criada pelo todo, pelo mercado e tal, porque tem essa coisa da ganância, de ser o primeiro, dessa competitividade. E deixa eu compartilhar uma coisa que aconteceu esses dias comigo. A gente conversou bastante já, né, no episódio. A gente fez um episódio já sobre o movimento slow. A gente compartilhou muitas reflexões sobre essa necessidade de velocidade que as coisas ganharam no momento atual. E eu comentei lá, principalmente falando não só em relação ao trabalho, mas falando sobre a nossa, né, vida como um todo. E falei sobre viagem, né? E aí, recentemente, eu tava viajando e eu fiz um roteiro humanamente impossível. Olha lá.
de ser seguido dentro das 24 horas Mas não era de você que cada estava dia. Não, dizendo e aí que eu precisa. repensei. E aí foi muito engraçado, porque engraçado não, né, mas foi interessante pensar, porque em um momento da viagem eu passei muito mal e tinha planejado um passeio de barco que eu queria muito fazer, conhecer uma ilha, etc e tal. E foi difícil pra mim, mas ao mesmo tempo importante virar e falar assim: "Não vai dar pra ir, eu não tô me sentindo bem". Não é assim: "Ah, eu estava mal, precisava ir para o hospital", mas eu não estava legal também. Então, Não ia aproveitar o não ia passeio, né. aproveitar, não ia ser, e entender também as necessidades do corpo. O meu corpo estava falando, tipo: "Gata, férias. Férias para o corpo também, não é férias. Agora eu não vou Uhum. trabalhar e vou aqui, uhul, andar". Meu contador de passos estava dando 20.000 passos por dia. Credo, Depois de 4 gente. dias eu já estava meio cansada. Então, compartilhar, assim, que eu tive esse momento de falar: "Cara", até de tentar ser coerente também com as coisas que a gente compartilha aqui também, eu falei: "Não vou". Foi difícil, né, mas falei: "Não vai dar pra ir, fica pra uma próxima". É, seguir o próprio conselho, né, do tipo: "Ai, vou ter que voltar num outro dia para poder saborear com calma". Sim, e é isso, aquele lugar ainda vai estar lá, aquela ilha ainda vai estar lá, e numa outra oportunidade eu vou. Eu realmente precisava descansar, precisava É isso. ficar bem. Fechando parênteses aqui desse compartilhamento super pessoal, mas é porque, né, a gente aqui já todo mundo é super íntimo, né, galera? Semana de 4 dias no Brasil. Rolou um piloto, tá rolando um piloto. Então, desde o ano passado, começou um piloto com algumas empresas que foram selecionadas para E participar eu, que eu disso. tô fazendo o meu próprio piloto também. E esse piloto, na verdade, ele está sendo organizado em vários países por uma organização que se chama 4-Day Week. Aqui no Brasil tá rolando esse piloto, e aí ele começou ano passado, é um piloto que vai durar 9 meses, então são 3 meses de preparação, então palestras, consultorias, para as pessoas gestoras e as pessoas das empresas conseguirem entender como implementar. Porque pode parecer simples, né, todo mundo bloqueio o dia na agenda e pronto. Mas não, a gente precisa entender, porque o objetivo é conseguir ter um equilíbrio entre produtividade e qualidade de vida e bem-estar. E Uhum. entender onde que a gente se perde no meio disso tudo. A gente já está entendendo que a gente não precisa estar 5 dias por semana disponível para o trabalho, no escritório, etc., para produzir o que é necessário produzir. Mas como reorganizar tudo isso e como conseguir limpar essa agenda, montar escalas, repensar a cultura da organização, repensar as agendas de reuniões que são realizadas. Então, nesse primeiro momento do piloto, foi isso que aconteceu. Foram 22 empresas que estão participando, e são empresas que têm entre 5 e 250 pessoas colaboradoras. Achei um pouco não sei o adjetivo, tá? Mas aqui, as empresas estão localizadas aonde? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Campinas. Achei que foi um recorte geográfico, eu não sei, restrito, eu diria assim. Eu acho que vale a gente levantar esse questionamento, na verdade, e refletir, porque fazendo uma suposição aqui, tá? De repente, esses centros foram escolhidos para participar do programa, porque são centros onde a maior parte da produção de econômica está centralizada, de repente. Interessante. Pode ser, mas ao mesmo tempo acho ruim e contraditório, porque a gente também tem um super polo de tecnologia no Nordeste, sendo construído, né, desenvolvido no Ceará, e acho que seria interessante ter colocado Fortaleza dentro desse recorte, mas talvez comparado a essas outras praças não seja algo tão grande Exato. Então, assim, não proporcionalmente. sabemos como que essas empresas Tudo um grande foram chute, né. selecionadas. Ok. E aí, então, elas passaram por esse momento de preparação, e aí, então, a partir de janeiro, já começaram a trabalhar nessa jornada reduzida. E aí é uma coisa interessante aqui. Embora a gente esteja falando aqui de semana de 4 dias, na verdade, a gente está falando de uma carga de trabalho reduzida. E aí, então, essa carga de trabalho, ela não necessariamente implica em um dia menos, em o famoso enforcar a sexta-feira. Pode ser trabalhar menos horas por dia, ou então, de fato, escolher um dia da semana, geralmente a segunda ou a sexta-feira, para que não se trabalhe. Ou qualquer outro dia, na verdade. Acho que o que eles dizem aqui é que não necessariamente precisa ser segunda ou sexta. A empresa pode escolher aleatoriamente um dia, e acho que é interessante colocar aqui também
que não necessariamente a empresa inteira para nesse mesmo dia, né? Pode ser que a gente tenha escalas aí entre equipes, justamente se a gente para pensar sobre as empresas que fazem atendimento ao cliente, por exemplo. Uhum. Não dá pra gente, se todo mundo para na sexta-feira e sexta-feira é o dia que você tem para resolver sua vida, por exemplo, eu preciso ligar lá na NET porque mandei cancelar um serviço e não cancelaram até agora. Se eu tenho a sexta-feira para perder amanhã com eles no telefone, eu preciso que tenha alguém lá também para me atender. Então, esses serviços, assim, são os que mais acredito que vão demandar um esforço aí, uma Eu acho escala. que a gente consegue se adaptar enquanto consumidor e consumidora sabe? Eu acho que a questão não é nem essa, acho que a gente enquanto consumidor consegue, mas talvez eles enquanto empresa não, porque vai ter uma sobrecarga na demanda num determinado dia da semana. Ah, eu que já trabalhei com atendimento ao cliente, gente, em call Mas a center, sobrecarga acontece de qualquer maneira, né. acontece. Então, assim, mas dá pra resolver, dá pra resolver. E aí, então, saíram os primeiros resultados, passou aí, né, já metade, então, de fato, da implementação desse piloto. E aí, a gente tá tendo alguns resultados positivos. Uma das empresas que está participando desse piloto é o Hospital Indianápolis. E aí, então, esse teste, esse piloto, eles estão realizando com funcionários da área administrativa, mas na verdade eles já estavam fazendo esse piloto antes de entrarem nesse piloto maior, junto com a organização do 4-Day Week. O que eles perceberam? O diretor citou que há uma redução de faltas e atrasos, que os trabalhadores já estão conseguindo se organizar muito melhor e que também as ausências sem justificativa diminuíram. Muito bom. Os trabalhadores, o que é que eles estão falando? Que eles têm usado muito esse dia de folga para conseguir usar para resolução de pendências pessoais. Então, o famoso preciso ir no banco, porque o banco só está até às 4 horas. Então, eles estão conseguindo direcionar esse tempo, esse dia, né, livre para isso. Eu tô vendo aqui também que uma das empresas que adotou essa jornada reduzida foi a Zidog. Tem Pet, deve conhecer. Inclusive, uma curiosidade aqui, eu fiz a estruturação do site da Zidog em 2014, Eu lembro. quando eles ainda estavam começando a entrar no mercado. Eu fiz toda a parte de SEO, mas foi por pouco tempo, assim, eu era uma freela, eles estavam construindo o site. Imagina se eu tivesse investido, gente, poderia ser sócia das Dog, é louca. Mas eles estão com esse modelo desde março de 2020, então acho que é legal pensar que essa é uma empresa que está há 4 anos, se a gente for parar para pensar, já trabalhando nesse modelo. E o que eles colocam aqui é que com essa carga reduzida, a qualidade de vida aumenta, o nível de estresse diminui e, consequentemente, a produtividade da equipe aumenta. E eu concordo super com isso, assim, eu acho que quando a gente... Porque tem um empenho muito grande das pessoas em fazer com que esse piloto dê certo Total. e seja uma coisa, Escalável, né, ampliada, escalável, né? permanente. Então, tá todo mundo realmente muito comprometido com isso. Mas eu queria Ah, tá fazer bom. uma pergunta aqui. As empresas que estão fazendo parte desse piloto poderiam escolher se iam conceder o dia de folga na semana ou reduzir a carga horária de trabalho de 8 para 6 horas. O que você prefere? Um dia inteiro. Não, Eu eu prefiro Nossa, trabalhar não. menos. Nossa, não, Deus me livre. Nossa, desligar o computador 4 da tarde? É que sabe o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu tenho 2 modus operandi, é uma coisa meio 8 ou 80. Ou eu tô zero focada, e aí não vai sair nada, ou eu tô muito focada, e aí eu ter que reduzir isso, esse meu hiperfoco, a apenas 6 horas de hiperfoco, ia ser muito mais difícil, entendeu? Porque eu me empolgo com as coisas e eu facilmente ia passar dessas 6 horas. Então, no final das contas, eu ia continuar trabalhando, mesmo sem poder trabalhar, porque eu demoro para pegar no tranco. Eu sou assim, então, ou tô indo muito rápido, ou eu tô indo muito devagar. Então, eu prefiro ter o dia, que eu sei que é esse dia aqui, gente, esse dia, e assim, saber que ninguém vai me procurar nesse dia. Porque eu percebo, pelo menos na área em que eu trabalho, por mais que eu tenha um day off, ou que eu saia mais cedo, sempre tem alguém me procurando para pedir alguma coisa fora do expediente, mandando Então, uma mas aí é uma mudança mensagenzinha. cultural que tem que rolar também, né? Só a Mas gente então, mudar. mas falando da minha área, Aham. eu acho que é muito difícil
que essa mudança cultural aconteça. Pode ser que, na teoria, a gente implemente 6 horas diárias de trabalho. Na prática, isso não vai acontecer. É mais fácil todo mundo tirar um dia inteiro sem trabalhar do que ter que reduzir dia a dia. Porque sempre tem alguma Eu acho coisa que de. tem um case muito legal aqui de uma das empresas que está fazendo parte desse piloto aqui no Brasil, que é uma produtora de vídeos. E aí, como que eles estão se organizando lá? Eles criaram blocos de trabalho e bloquearam a agenda de todo mundo. Então, 10 horas da manhã da terça-feira, todo mundo vai estar focado em olhar e-mails. E a gente vai usar esse momento para isso. E eu acho que isso é muito interessante, porque ajuda a fazer com que todo mundo esteja no mesmo ritmo e não aconteça isso, de você estar super focada numa atividade e uma outra pessoa lá te bombardeando de mensagem, querendo resolver outra coisa, e é isso. Começa a apitar aqui o Slack ou qualquer que seja, o Teams, a gente já fica, epa, preciso resolver, etc. Então, eu acho que é uma maneira legal de começar. Eu não acho que essa grande padronização é sustentável a longo prazo, porque como você compartilhou aqui com a gente, cada pessoa tem a sua maneira, diversidade é sobre isso, né? Sobre ter autonomia da sua agenda, tem os seus momentos de pico de produtividade. Eu sei, para mim é muito difícil conduzir uma reunião 9 horas da manhã. Eu não tenho É muito energia. difícil para mim acordar às Agora, 9 da uma manhã. reunião 3 da tarde, pô, vambora, um treinamento para eu dar 7 horas, 8 horas da noite, vou que vou, mas 9 da manhã é muito difícil. Mas precisando eu vou, né? O meu melhor horário é às 4 da tarde. Se você tem um pepino, se você tem alguma coisa para resolver, 4 horas da tarde. Acho que é porque tá chegando perto do fim, das 6 da tarde, que é quando a gente sai, que aí eu fico nessa ansiedade, do tipo, então tá bom, vamos resolver logo. Aí 4 horas da tarde, tudo que bate aqui em mim, eu já resolvo, já despacho, tá tudo feito. Antes disso ou depois, sem condição. Muito Mas massa. falando aqui dos países que já adotaram essa política. Cara, tem uma lista aqui. A última vez que eu tinha checado, eram 3 só, mas a gente já tem 7. Bélgica, Islândia, Nova Zelândia, Japão, Espanha, Reino Unido e Brasil. Um parênteses aqui, sou muito fã de Islândia e Nova Zelândia. Enfim, Nova Zelândia, acho que todo mundo acompanha também como o país se comportou durante a pandemia, então acho que isso foi super bacana, um país super para frentex. E a Islândia também, acho que é um dos países, se eu não me engano, está no top 5 de países com equidade salarial, que foi o que a gente comentou na semana passada. Me surpreende, na verdade eu ia falar que me surpreende, mas não. Na verdade, sim. O Japão me surpreende um pouco de estar aqui. É? Mas por quê? Cara, por ser um país que está tão focado no desenvolvimento de tecnologias e com tantas fábricas e tanta exportação de coisa, de eletrônico, eu tenho alguns amigos que já foram morar no Japão, já trabalharam no Japão. Cara, é aquele ritmo de fábrica, né? A grande maioria das pessoas que eu conheço que moraram no Japão foram para trabalhar em fábrica. E é uma escala de trabalho pesada, Tem um assim, bem case de puxada. sucesso lá da semana de 4 dias, que é da Microsoft, lá no Japão. E eles implementaram lá em 2019. E aí, um dos resultados que foi bastante interessante é que de todos os 2.300 funcionários da Microsoft, da empresa, foram liberados todas as sextas-feiras. E houve um aumento de 40% da produtividade. Eu acho que é interessante a gente também ter um olhar crítico aqui. Quando a gente está falando da semana de 4 dias, né, não é porque a empresa é boazinha. Porque, de fato, a gente quer entender como melhor e mais se produz. Esse que é o ponto. Sim. E tudo está caminhando para trabalhar menos. Trabalhar gente, menos horas. para dados, não tem como a gente refutar isso. Além disso, nesse caso do Japão, também na Microsoft, outros dados interessantes que foram observados é que quase 60%, houve uma redução de quase 60% de impressões de folhas de papel, 23% menos consumo de eletricidade no escritório e 25% menos dias de folgas durante o mês.
Então, eu acho que isso é muito massa, assim, e foi aprovado por 92% dos colaboradores. Então, parece que é algo que está fazendo muito sentido para as pessoas trabalhadoras e para as empresas também. Ah, eu tô muito Uhum. otimista, gente. Eu gosto, tá? Tô bem Eu enviesada tô, mas aqui. eu queria falar que teve um país que tentou ir na contramão, parece que ainda bem, não deu muito certo, mas é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela tem uma jornada de trabalho, né? Os sul-coreanos, eles têm uma jornada de trabalho de 59 horas semanais. Meu Deus. A gente trabalha 44 e a gente já não se aguenta. E aí eles queriam aumentar para 62 horas semanais. Então é insano. Quem propôs isso, acho que foi um ministro, alguma coisa assim, e não tinha ido muito para frente, mas é bastante assustador. Acho que tem outras questões também que precisam ser consideradas no meio disso tudo, mas é insustentável, né, gente? Preciso olhar também para os dados de saúde mental dessa galera. E isso me lembra também um costume japonês chamado inemuri. Eu lembro que saiu uma matéria na BBC, eu tô com ela aberta aqui, em 2016, que é um costume japonês de dormir em qualquer lugar. Então, isso me marcou muito, assim. Uma mulher dormindo na escada do metrô, com a bolsa abaixou assim, abaixou a cabeça, deitou e dormiu. E esse costume é deles dormirem quando eles têm vontade. E o que a matéria fala até bastante sobre isso ter começado a acontecer por conta das demandas de trabalho, assim. Então, uma galera que trabalha muito, tem muitas demandas e não tinham tempo para dormir. Então, elas começaram a simplesmente encostar em qualquer lugar, assim, e dormir mesmo, e desligar. Acho que não é tão diferente do que acontece aqui em São Paulo, por exemplo, do pessoal dormir mesmo no ônibus, no metrô, mas essa realmente me chama muita atenção, porque é em qualquer lugar mesmo, assim, as pessoas agacham no meio do caminho e dormem. Gente, chocada, não sabia. É. Se você comentou da Islândia, né? Entre os outros países que já tentaram, são considerados, né, exemplos de sucesso da semana de 4 dias, a Islândia, como a Nana trouxe, eles fizeram o primeiro teste lá em 2015, de 2015 e 2019, um teste com mais ou menos 2.500 trabalhadores. E aí, então, a jornada ela poderia ser reduzida de 40 para 35 ou 36 horas semanais. E aí, como a gente comentou aqui, a ideia é não reduzir também a remuneração da pessoa. E aí, depois de 4 anos de experimentação, o que eles perceberam foi um aumento no bem-estar das pessoas trabalhadoras ali, não só na vida pessoal, mas na vida como um todo. A otimização dos processos da empresa, e eu acho que isso é muito interessante, porque força a gente a realmente ter esse olhar ainda mais intencional de priorização de atividades, né? E aí que Uhum. atualmente 86% dos trabalhadores e trabalhadoras islandeses podem trabalhar 4 dias na semana. Sindicatos e associações continuam em negociações para conseguir diminuir permanentemente essa jornada de trabalho. Islândia aí dando um baile na gente. É óbvio, gente, que assim, Islândia é um país titico em comparação ao Brasil. Mas eu fico animada em saber que é possível sim, em um contexto, assim, porque eu acho que é uma parada que se alguém falasse pra mim há uns 10 anos, eu ia falar: "Você tá doido? Nunca que isso vai dar certo", etc. E na verdade, a gente tá vendo aqui com exemplos de outros países que é possível sim. Eu preciso dizer que esse é um questionamento que eu me faço desde que eu sou criança, assim. Mais antigo, assim, e que eu carrego até hoje é por que que no plural a gente sempre usa o masculino das palavras, do coletivo, né? Por que que é sempre, tipo, Mulher, onde você tá indo com essa conversa? espera, calma que eu vou falar, tô falando das minhas 2 reflexões, essa, né, por que que os coletivos são sempre ditos no masculino e por que que a gente trabalha 5 dias e só descansa 2. E eu pensava nisso, por que que eu tenho que ir pra escola por 5 dias e descansar só 2? Eu já fico cansada. Então, eu sou uma pessoa que eu nasci cansada. Ai, gente. Mas pra mim era gente, tudo tem que ser dividido ao meio, tem que ser proporcional. Então, mas são 7 dias na semana. Então espera lá que a gente já começou fazendo a conta errada. Já deveria começar com uma semana de 8 dias. Não, 6. Ah, Menos, por que que eu vou querer uma semana mais longa, mulher, tá louca? ai, ai. 3, 3 e 3. Tá tudo certo, entendeu? Vai tá tudo uma beleza, não faz o menor sentido isso de trabalhar 5 dias e descansar só 2.
Mas fico Total. feliz que a gente esteja caminhando nesse sentido de repensar algumas coisas. Eu acho que tem um último país aqui que eu acho que é interessante trazer como que tá sendo lá, que é a Bélgica. Além deles adotarem também a semana de 4 dias de trabalho, eles também têm agora a possibilidade de se desconectar completamente dos dispositivos de trabalho, sem medo de serem repreendidos. Então é o famoso largar o celular do trabalho, silenciar o grupo do Zap fora do horário de trabalho, Portugal também está indo sem nesse. nenhuma represária. E, cara, isso é muito interessante, né? Porque é isso. Eu fico imaginando no Brasil, assim, 4 dias de trabalho, mas aí se dá um jeitinho, quer falar pelo Zap, que é uma coisa muito, né? Aquela escorregadas que a gente vai dando, tipo assim, não, mas Só para não rapidinho esquecer. aqui. Exatamente. Então, acho que é uma outra ação que me parece super coerente de andar juntamente com essa ideia de redução de semanas de trabalho. Ai, gente, eu tô muito animada para isso. Mal posso esperar, me sinto pronta. Eu também. Aqui na Pulsa a gente tem semana de 4 dias. É verdade? E aqui também todo mundo pode tirar férias quando quiser. A gente não tem limite de férias. A vida das empreendedoras, né, gente? E vocês, estão preparados para a semana de 4 dias? A gente vai deixar a enquete aqui no Spotify. Quero saber. Um beijo e até semana que vem, gente. Beijos!